Amém, bom dia. Bom dia, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma manhã, bendita manhã, gloriosa manhã do Senhor, que nós podemos adorá-lo com todo o nosso coração, a oportunidade que nós temos de entregar a Ele aquilo que é devido e nos alegrarmos nele, nos regozijarmos nele, nos desfrutarmos junto com Ele desse encontro, desse santo ajuntamento do Senhor que nós temos aqui nessa manhã. E que possamos fazer isso não por nós mesmos simplesmente, mas pelo Espírito do Senhor. Que Ele nos guie em tudo. Amém? Um bom dia aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos nessa manhã que estão conosco aqui. Então, nós temos aqui o costume, só para também contextualizar aqueles que nos visitam, nós temos o costume de expor regularmente uma carta ou um livro das Escrituras de forma sequencial, explorando verso a verso ou porção a porção. Essa é a pregação expositiva que nós temos aqui como regularidade. E nós estamos agora na carta de Paulo aos Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, ainda no capítulo 1, e estamos caminhando de forma a remoer, a entender passos pequenos, para que possamos nos alimentar de forma consistente realmente daquilo que nos dá força espiritual e possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar para a nossa santificação, para que cada vez mais nós possamos ser mais e mais parecidos com seu Filho amado Jesus Cristo. Então, que seja assim nessa manhã. Vamos fazer como de costume, na leitura da porção, novamente, para lembrarmos, memorizarmos, fixarmos, e então vamos à exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 21 ao 23, a palavra do Senhor diz assim: E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmados, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar então. Amém. Bendito Deus, mais uma manhã, Senhor, em que estamos aqui diante da Tua presença, para então entregar, Senhor, aquilo que é devido, a nossa atenção, adoração, culto, louvor. Deus, ajuda-nos, ensina-nos a prestar, Senhor, de forma completa essa adoração, que nós possamos nos alegrar e estarmos realmente compreendendo o que fazemos quando cantamos, quando oramos, quando ouvimos a palavra, Senhor, e também quando estamos e estaremos ainda uns com os outros, Senhor. Ajuda-nos a sermos servos uns dos outros, para teu louvor e glória, Senhor, ensinando-nos uns aos outros, admoestando-nos uns aos outros. Dá-nos, Senhor, ó Deus, sermos ensinados nessas coisas, que a tua revelação nos ensine, para que o nosso coração esteja totalmente, completamente, Senhor, moldado, Senhor, ao caráter de Cristo, e por ele ser teu Filho amado, Senhor. Tu, então, também, por meio de Cristo, nos ama e nos ensina, nos exorta, nos consola, e nós somos gratos por isso, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, pelo teu Espírito, para que possamos aprender realmente, possamos absorver o ensinamento, possamos usá-lo na nossa vida prática, Senhor, no nosso dia a dia, nos nossos conflitos, nas nossas alegrias,
ó Deus, nos nossos planos, Senhor, nas nossas agendas, que tudo, Senhor, e em tudo, Senhor, Tu estejas ali, presente, sendo, Senhor, prática de nossa vida, Te adorar e Te servir em tudo que fazemos. Que seja assim, nós oramos agradecidos aqui, em nome de Cristo, Teu amado Filho. Amém. Amém. Então, irmãos, estamos expondo a carta de Paulo aos Colossenses, estamos caminhando com essa intenção, como eu disse, de analisar toda a revelação de Deus contida nesses versos, nessa epístola. Na exposição de Colossenses dos versos 18 a 20, foi a nossa última exposição, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele apresenta a supremacia, então, total, absoluta de Cristo. E ele apresentou isso em três dimensões fundamentais, que ele é o cabeça da igreja, o Senhor da nova criação e o mediador da reconciliação. Cristo, então, ele não apenas governa o seu povo como fonte de vida e autoridade, mas ele também inaugurou, por sua ressurreição, uma nova realidade que redime, uma realidade redentiva na qual toda a plenitude de Deus habita nele, é o que Paulo nos diz, e essa plenitude é comunicada à igreja. E também, além disso, por meio do seu sangue, do sangue da cruz do Calvário, ele realizou, então, paz, reconciliando consigo todas as coisas. Nós vimos que era necessário que ele fizesse paz, porque havia inimizade. Nós trabalhamos isso e nós vamos ver Paulo novamente retoma esse assunto nesses versos que vemos essa manhã. Em vista dessas verdades, então, dessa realidade e que foi demonstrada e afirmada por Paulo, nós seguimos também por essa forma pedagógica que ele mesmo, o apóstolo, adotou para refutar mentiras. E nós temos que lembrar que ele tem um propósito. Quando lemos, tenho falado recorrentemente que quando lemos nós temos que entender que há um propósito do autor aqui nessa carta. E temos que sempre ficar atentos a isso. Há um propósito, uma intenção dele no que ele faz. E ele refuta mentiras e ensina os seus leitores. E nós somos conduzidos, então, naturalmente, ao impacto pessoal dessas verdades. E é o que ele faz, que Paulo faz. Paulo não apresenta apenas um Cristo cósmico, que às vezes parece que está longe do nosso alcance. Ele é um Cristo cósmico, sim, em todas as coisas, no universo, naquilo que ele criou, ele domina, ele faz, exaltado sobre toda a criação. Ele não fala, Paulo, somente e apenas do Cristo redentor, que pelo seu sangue da cruz fez a paz. Ele direciona essa realidade à condição concreta da igreja, concreta de cada leitor dessa epístola. A progressão do apóstolo aqui, ela é clara, da glória universal de Cristo para a aplicação no coração de cada um, no coração humano, no profundo do ser. É isso que Paulo vem trazendo, é como ele vem trazendo a sua epístola, a progressão que ele vem trabalhando. Aquele que é supremo sobre tudo é também aquele que reconcilia pecadores enquanto a história da redenção caminha. E nós estamos nessa história, os colossenses estavam nessa história e nós estamos como indivíduos e como corpo. E assim, então, os versos 21 e 23 que veremos hoje, então Paulo mostra que essa obra redentiva, ela não é abstrata, ela não está longe de nós, mas ela é eficaz. Ela alcança efetivamente homens que antes eram inimigos, alienados, como ele mesmo diz, estranhos, praticantes do mal, e os transforma em reconciliados, santos
irrepreensíveis diante de Deus. E ele está falando aos Colossenses, está falando a nós nessa manhã. Aqueles que abraçam e abraçaram a fé, que por essa mesma fé o sangue foi aspergido sobre a sua vida e foi redimido dos seus pecados pela justiça de Cristo. E esses então são transformados, são reconciliados. E dessa forma então o Cristo cósmico é também o Cristo redentivo e justificador. Aquele que governa o universo é então o mesmo que pela sua morte aplica pessoalmente a reconciliação aos seus. Nós vemos que essa verdade da supremacia de Cristo, ela não permanece apenas no campo teológico, ou da mente, do intelecto, do entendimento. Essa verdade ela é aplicada diretamente na condição do homem, condição humana, e afeta diretamente a experiência pessoal de cada um, a experiência de salvação. E essa transição, então, é essa transição da majestade de Cristo para a salvação do pecador, que prepara o terreno para a próxima, então, porção aqui, dos versos 21 ao 23, onde nós veremos não apenas quem Cristo é, mas o que Ele fez em nós e o que isso exige de nós. Ele mesmo diz: perseverança na fé, firmeza e esperança no Evangelho. Nós podemos aqui ver que essa porção, ela responde pelo menos 3 perguntas, e é exatamente nessas 3 perguntas que nós vamos trabalhar. Primeiro, quem nós éramos em Cristo? Ou sem Cristo, primeiramente. Quem nós éramos sem Cristo. Depois, o que Deus fez por nós em Cristo. E por fim, como sabemos que pertencemos a Cristo. Então, a síntese dessa porção, desses versos, nós podemos entender da seguinte forma: Deus reconciliou pecadores, totalmente alienados e estranhos, por meio da morte de Cristo, para apresentá-los santos diante dele, e essa obra se evidencia na perseverança dos santos firmes na fé. Então vamos iniciar. Vamos ver a primeira resposta que nós temos aqui a uma pergunta: quem nós éramos sem Cristo? Essa alienação total de Deus. Nos primeiros versos, então, nós já vemos Paulo começar com um diagnóstico espiritual profundo. Ele não... É interessante, Paulo, ele não suaviza, né, as coisas, ele não tenta deixá-las mais doces. Ele dá o remédio com a dose que deve dar. Então, ele não suaviza a condição humana. E é importantíssimo nós entendermos isso, recorrentemente nós temos visto isso, como é importante entendermos quem nós éramos ou quem somos naturalmente sem Cristo. Ele não suaviza, pelo contrário, ele expõe. Ele vai dizer aqui: e a vós outros também. Então ele se dirige à igreja de Colossos, aos seus leitores, então, que outrora, ou seja, indica a realidade passada, porque Paulo está se dirigindo a eles como aqueles que foram alcançados pela graça, pela palavra da verdade, resgatados do vil estado em que eles estavam. Nós já vimos isso, do vil estado que eles se encontravam, e foram transportados para o reino do Filho do seu amor. É interessante que Paulo vem falando de maneiras diferentes a mesma coisa. Nós temos que ver essa forma de trabalhar de Paulo. A mesma realidade, embora de formas diferentes. Mesmo que desde o início do capítulo 1 ele esteja considerando os cristãos que estão lendo essa carta como cristãos, né?
aqueles da igreja de Colossos, a estes, ele se dirige, Paulo tem o cuidado de insistir em detalhar, digamos assim, novamente, o estado, a condição em que seus leitores estavam antes de abraçar a fé, antes de ser alcançados pelo Pai. De novo, Paulo nos fala dessas coisas. Então, isso quer dizer que é importante. Se o apóstolo está fazendo dessa forma, é porque é importante que nós recorrentemente lembremos dessas coisas, do estado, a condição em que estávamos sem Cristo. E ele descreve essa condição em 3 aspectos. Ele diz estranhos. Estranhos primeiro. Essa palavra ela tem um significado de como alheio, ou a ideia básica dessa palavra estranhos é alguém que pertence a outro, afastado daquilo que ele era próprio. Estranho. Não é aquele estranho, simplesmente não conheço, não sei de quem se trata, não é esse mesmo estranho. Ou de forma mais direta, a palavra estranho aqui, ela conota, a raiz dela nos leva a uma tradução também como alienados. Alienar ou excluir, separar de uma relação ou pertencimento. Por isso a palavra ela pode ser traduzida então como colocamos ali, alienação, alienados. E essa é a forma que nós temos que enxergar o que Paulo está dizendo aqui. Alienados. A ideia aqui, ela não é meramente de alguém, como eu disse, desconhecido, mas alguém separado e fora da comunhão. No contexto bíblico, isso vai nos dizer que o ser humano está diante de Deus, não participando da vida, não participando da aliança, da comunhão com Ele. Todos estão diante de Deus, mas esses são estranhos, não participantes da vida e não participantes da aliança com Deus. E aqui nós podemos lembrar facilmente de novo da doutrina da depravação total. Ou seja, o homem por natureza não apenas peca, mas é estranho ou está alienado da vida de Deus. Efésios capítulo 4, verso 18, veja o que Paulo diz aos Efésios, ele diz, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, e essa ignorância não é que eles não sabiam, nós já vimos isso em Romanos, né? Mas a intenção de ignorar algo deliberadamente, por causa da ignorância em que vivem, e ele deixa isso claro, pela dureza do seu coração. Então o termo aqui indica separação completa. Não é apenas distância, é ruptura de relacionamento. Uma pessoa que não pertence à comunhão de Deus. E depois ele diz assim, inimigos no entendimento. Estranhos e inimigos no entendimento. A palavra aqui também, inimigos, ela vem da raiz ligada ao verbo odiar, ter aversão, detestar. Ou seja, diferentemente de ser um termo que indica apenas oposição externa, essa palavra nasce de uma ideia afetiva, interna. Algo acontece aqui dentro, nesses inimigos, nessa inimizade que brota da aversão profunda, hostilidade interior. É alguém que nutre rejeição, não passiva, ativa contra Deus. Alguém que odeia ou se opõe diretamente ao outro, contrário ou resistente, resiste. É uma disposição interna de rejeição, que não é neutra. Eu já comentei dessa realidade a respeito dessa inimizade do homem no sermão anterior. No verso 20,
Porém, a palavra não estava lá. Sabíamos que Paulo estava falando de inimigos, porque Cristo teve que fazer paz, diz o texto. E havendo feito a paz, verso 20, ele diz, bom, se tem que haver paz, tem que haver guerra, então, para haver paz. Tem que haver o inimigo. Então, Cristo fez paz por causa da guerra e da hostilidade. Vejam, não é pouca coisa. O entendimento humano, então, está corrompido. O homem pensa deliberadamente contra Deus. O homem natural interpreta a realidade, isso é importante, sem Deus. Interpreta a realidade. Podemos interpretar a realidade simplesmente sem Deus. O homem natural trabalha e pensa assim, rejeita Deus. E lembrando que esse é o lugar de onde Paulo está dizendo que outrora aqueles que leem essa epístola estavam estranhos, inimigos. João Calvino enfatiza que o coração do homem, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque constantemente se levanta contra o verdadeiro Deus e recebe qualquer outra coisa no lugar dele, menos ele. E por fim, estranhos inimigos no entendimento. E aqui esse é um ponto também fundamental. A inimizade não começa então apenas nas atitudes externas, mas na forma de pensar, perceber e a forma de julgar. A inimizade ela começa na forma de pensar, de perceber e de julgar. O entendimento, essa palavra no grego, ela se refere às faculdades racionais do homem, à moral do homem. Isso quer dizer que o texto, então, está nos ensinando, Paulo está nos ensinando que a mente humana realmente está corrompida. O raciocínio espiritual está obscurecido. Há uma incapacidade natural de compreender e amar a verdade de Deus. E, consequentemente, afeta a prática das nossas vidas, a prática da vida dos colossenses. É óbvio, porque se a forma de pensar, perceber, julgar está afetada, então é óbvio que a minha prática está obscurecida, está comprometida. Há uma incapacidade, então, de amar a verdade de Deus. O significado, então, dessa frase, eres estranhos, inimigos no entendimento, descreve a condição humana antes da regeneração. O homem está separado de Deus, estranho e ativamente oposto, ou seja, inimigo, e isso se manifesta praticamente em sua forma de pensar corrompida, ou seja, no entendimento. Então o problema do pecado ele não é superficial, porque nós estamos vendo, ele afeta tudo. Afeta tudo. O problema do pecado é intelectual, moral e espiritual ao mesmo tempo. Tudo está afetado. Então, como o próprio texto nos indica aqui, Paulo dizendo, isso se manifesta pelas vossas obras malignas. Vejam, acaba então em prática, se manifestando em obras. Ou seja, o pecado externo revela a corrupção interna do ser humano. Romanos capítulo 8, verso 7 diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. O pender, às vezes a gente acha que esse pender, nós já vimos isso em Romanos, mas lembrando, não é assim como um vento, né? Que eu estou só balançando para um lado, mas eu posso pender para o outro lado por vontade própria. Não, o pendor é o seguir para este lado. Pendor da carne é seguir a carne, é inimizade contra Deus. Pois o quê? Não está sujeita à lei de Deus. E o que Paulo diz, nem mesmo pode estar. Não consegue.
Sujeição, nós vimos, é o que Paulo está dizendo sobre a soberania de Cristo. E nós e aqueles que a Ele se achegam estarem sujeitos. Ele governa. E nós somos os governados, servos do nosso Senhor. Mas não está sujeito a Ele, porque está inclinado, seguindo a carne. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes, ele também diz aos Efésios a mesma coisa, outrora, olhando para trás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele está dizendo, agora não, agora eu não faço mais as vontades, eu luto contra elas. Mas outrora vocês faziam isso, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que eu penso eu faço, e não quero saber se Deus tem alguma lei, se Ele gosta ou não gosta, eu acho que é o melhor. Geralmente essa é a do ser humano, a melhor expressão de justificar fazer algo sem o entendimento de Deus. Então fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos naturalmente, ou por natureza, filhos da ira de Deus, então sobre nós, como também os demais. E finalmente, os efeitos dessa condição, Isaías expressa bem quando diz, Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É esse o caso. Longe. E quando os pensamentos não pensam as coisas de Deus, justificam algo com os próprios pensamentos, então Deus está longe dessa comunhão, da nossa forma de agir e viver. Então, o que nós podemos concluir dessa primeira porção é que o homem natural não está apenas diante de Deus, simplesmente ele está ativamente em rebelião contra Deus, incapaz de reconciliar-se por si mesmo. Ele não quer, não pode e não quer. E que apartados de Cristo, é exatamente isso que somos. Estranhos, inimigos no entendimento e produzindo obras más. É assim. Então, o que nós podemos refletir? Nos perguntar. Nós temos reconhecido, você tem reconhecido que a sua condição natural não era de neutralidade, mas de inimizade contra Deus? A profundidade dessas coisas. Isso é importante, queridos, porque, vejam, é contra isso que você luta lá no seu coração. A luta está nesse lugar de inimizade, contradição, dentro do nosso coração. É ali que está a luta. Agora há a luta. Antes não havia luta. Mas agora eu posso dizer não. Eu posso lutar contra esses desejos, esses pensamentos sem Deus, essa vontade da carne que não obedece à lei de Deus e não está nem aí para Deus. Agora eu posso lutar. E é isso que Cristo nos dá na cruz. Eu posso lutar. Mas é essa luta que nós travamos todos os dias. É contra essa natureza corrompida que nós lutamos, ou devíamos lutar. Espero que lutemos. Você ainda talvez tenta justificar seus pecados como fraquezas, apenas, em vez de reconhecê-los como... Uma coisa que nós temos que nos acostumar a fazer é dar os nomes das coisas como elas são. Os nomes das coisas como elas são. Não é só fraqueza, é rebelião. Rebelião. Quando a minha mente descarta a vontade de Deus, não medita nela para então viver, e faz e age, nós estamos nos revoltando, rebelando contra Deus.
O pecado está querendo tomar forma, está agindo. Essa é a luta de cada um de nós e deve ser a luta que nós travamos. E ela deve estar clara. Porque se nós escondermos pecado como só uma fraqueza, um defeitinho, alguma coisa que depende do outro para resolver, porque se ele não fizer, ou se não, se ela não for assim, se ele não for assado, se o patrão não fizer isso, se a empresa não sei o quê, se as coisas delimitam a forma com que eu vou agir, Deus não está nesse contexto. Sua visão de pecado está sendo tão séria quanto as Escrituras apresentam que elas são sérias. Tem sido. Não para a morte, não para ficarmos tristes, andarmos tristes, não. Devemos nos entristecer com o pecado. Sim, sim. Mas correr para o arrependimento diante da justiça de Cristo e recebê-la com alegria. Mas devemos saber quem é o inimigo. E ele não está fora de nós, está dentro de nós. Dentro de nós. Segundo ponto, o que Deus fez por nós em Cristo. A obra de Deus, a reconciliação pela morte de Cristo. Esse verso entra, essa conjunção inicial aqui do verso, vem como um bálsamo ao coração. Deve vir, né? Um bálsamo à alma. Paulo sai do outrora inimigos, do verso 21, para o agora alcançados, redimidos, reconciliados. Paulo destacando a condição, então, primeira do homem, vejam como ele trabalha, destacando a condição primeira do homem, ele quer que nós exultemos na condição última. Olhando para nossa miséria, podemos nos alegrar na fartura. Olhando para as trevas, podemos celebrar a luz. E essa é a dinâmica de Paulo, verso 13, ele nos disse o quê? Ele nos libertou do império das trevas. Paulo está dando um recado. Está dizendo, vejam. Lá ele já estava fazendo isso. Vejam de onde vocês foram tirados. E quem tirou vocês? Vejam de onde vocês vieram. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Verso 21 faz esse mesmo caminho. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 13. Então, a intenção de Paulo é fazer com que seus leitores esmoreçam, humilhem-se, chorem por seus pecados. Sim, como Tiago nos disse, Tiago capítulo 4, eu não coloquei aqui, 4 verso 8, ele diz assim, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Afligi-vos, lamentai e chorai. Não, pastor, faz uma pregação mais motivacional, você está acabando comigo. Mas nós temos que saber de onde fomos, de onde viemos. E isso tem que acontecer conosco. Afligi-vos, lamentai e chorai pelos vossos pecados. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele vos dará alegria. E somente nele nós teremos tudo. Tudo. Isso não está no texto, obviamente, mas eu estou... É isso que Tiago está dizendo e que nós devemos recordar. E Paulo faz isso, e agora ele vem nesse versículo nos dizer para olhar para a redenção com olhos de quem achou um tesouro. Olhar para a redenção com um coração que ama o que nos amou. Para que seus ouvintes, ele quer que os seus ouvintes persigam aquilo para que agora já não podem mais perder. Persigam o que ele mesmo Deus deu e que já não podem perder, mas que eles perseguirão com alegria, com ânimo.
Cristo nos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte, diz Paulo, aqui no verso 22. A entrega voluntária de Deus em se fazer o homem, se humilhar e se fazer fraco, sendo Ele o Criador do universo. Ele reconciliou você no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Ele reconciliou você. Os socos, o escárnio, a humilhação, a aflição da dor, das agruras, o horror da crucificação, os pregos em suas mãos, os seus pés, a lança que o transpassa o lado, a agonia das últimas palavras, está consumado. Isso reconciliou você com Deus. Nós fomos reconciliados com Ele nessa humilhação. Ele nos reconciliou com um propósito, diz Isaías, capítulo 53, nós podemos ver lá, ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, houve o quê? Nós fomos sarados. O castigo que estava sobre ele, as nossas transgressões o levaram a esse castigo, as pisaduras dele saram os nossos pecados, fazem paz com Deus, para que todos aqueles que receberam o sangue pela fé fossem apresentados perante Ele, como Ele diz, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O justo pelos injustos. E aqui Paulo traz o propósito final da obra redentora. Paulo usa aqui 3 termos bastante fortes, né? Ele diz santos, ou seja, separados para Deus, não apenas perdoados, não apenas livres da culpa, mas agora consagrados. Somos transformados para expressar os atributos de Deus na santidade. Por quê? Porque ele diz, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 14 a 16. Acho que é até interessante também nós lermos o que diz lá. E diz assim, 1 Pedro 1, verso 14 a 16, diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não vos amoldeis. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Não vos amoldeis, sede obedientes. Fazer o que é a vontade do Senhor. Então, Ele os faz santos e Ele os faz inculpáveis, sem acusação legal contra nós, contra aqueles que abraçaram a fé. O tribunal de Deus não há mais nenhuma acusação contra o crente, contra o cristão. Ele nos livrou da culpa do pecado e encravou ela na cruz. Próprio Colossenses, a carta aos Colossenses, Paulo fala isso nos versos 13 e 14, ele diz do capítulo 2 de Colossenses 2, 13 e 14, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis, sem mancha moral. A linguagem aqui é o sacrifício perfeito do Antigo Testamento.
como ele diz aqui, para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa linguagem que é dos sacrifícios do Antigo Testamento, daquele contexto, né? Remete ao Antigo Testamento, onde o sacrifício precisava ser sem defeito. O pecador que antes era inimigo estranho, agora é apresentável e aceitável diante de Deus, recebido diante de Deus, não por autotransformação, não transformando-se, né? Ou transformando a si mesmo, mas por Cristo imputar em você, nestes, a sua santidade e justiça, operada na cruz. Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por você. Ele o fez pecado por você, por nós. E Judas 24, verso 24 de Judas diz, para vos guardar de tropeços e para vos apresentar em exultação, de que forma? Imaculados diante da sua glória. Imaculados. Cristo assume o que era nosso pecado para nos dar o que é dele: santidade, justiça. Essa é a reconciliação. Ele assume o que está em você, o pecado que está em você, para então aqui entregar a sua santidade. Ele não se torna um pecador na cruz, ele recebe a questão legal dos pecados e ali ele faz a justa justiça. A reconciliação, então, é uma obra objetiva realizada por Cristo na cruz e que transforma completamente a posição do pecador diante de Deus. O seu dia a dia, o seu viver, tem então refletido essa nova posição, santo, inculpável e irrepreensível em Cristo. Temos que refletir essas coisas, porque Ele nos amou e nos deu tudo. E por fim, terceiro ponto, como sabemos que pertencemos a Cristo? A evidência dessa reconciliação. Ele diz, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes. Então Paulo agora no verso 23, ele introduz uma condição. Não para gerar dúvida, mas para evidenciar a autenticidade da fé, para instá-los a perseverar. A perseverança a perseverança é evidência de que não foram cooptados pelas heresias filosóficas que estavam adentrando a igreja, o gnosticismo, que estavam penetrando aquela comunidade. E caso esses tenham absorvido alguma coisa desses ensinamentos estranhos, a verdade então agora fica patente e aparente a eles. Eles têm para onde olhar. Essa é a declaração que Paulo faz aqui. Quando ele diz, se é que permaneceis na fé, se é que permaneceis na fé, ele imediatamente está dizendo assim, bom, vocês têm que estar firmados. O atributo da fé é firmeza, perseverança. Se estão perseverando na fé verdadeira, então é fé. Caso contrário, não é fé que você tem. Não é fé. Pode ser qualquer outra coisa. Não é fé. É algo estranho. Se você não tem a fé do Evangelho, aquilo que realmente é o Evangelho de Jesus Cristo, então você está vivendo um outro Evangelho, algo estranho à verdade da obra de Cristo.
Uma pessoa pode achar que tem fé, mas na verdade ela tem uma confiança em si mesma. Do tipo, eu resolvo. Pode deixar que eu resolvo. Não, aconteceu isso, mas eu dou jeito. Falando de coisas espirituais. Uma esperança falsa e medíocre nas coisas desse tempo. Uma visão otimista do tipo, vai dar tudo certo. Não se preocupa, pastor, olha, vai dar tudo certo no final. E ele acredita nisso. Porque não se sabe, ele tem um entendimento que não está muito claro na cabeça dele, mas não é a esperança e não é o evangelho que dá esperança. A fé verdadeira, ela não é tola, ela não é momentânea. A fé verdadeira é perseverante e clara. Perseverante porque está alicerçada e firmada na rocha. A linguagem aqui é de construção. O crente está fundamentado em Cristo, firmado, alicerçado nele. E Paulo diz, não se afasta da esperança do evangelho que ouviste. Não se afastando da esperança desse evangelho que vocês ouviram. Então, a esperança que os colossenses deviam ter, na verdade, assim, o perigo dos colossenses que estava ali, os rondando, era abandonar a suficiência de Cristo, por causa dessas filosofias e tradições, e ter aquele evangelho misturado, e que afasta a esperança real e viva em Deus. E hoje esse perigo é igual. Nós não viremos outro. É engraçado que o homem recorrentemente cai nas mesmas coisas. E Satanás também não precisa mudar muitos métodos. É a mesma coisa. O evangelho e as experiências que nós temos. As duas coisas juntas, elas moldam o meu entendimento e minha cosmovisão. Ou o evangelho e aquilo que é moralmente correto. Porque temos que ser corretos. Não é, pastor? Mas isso tem que estar junto com isso, senão não tem evangelho. Paulo insiste, a esperança está no evangelho puro e simples. A esperança que aguarda novos céus e nova terra, a esperança que espera assentar-se à mesa do Cordeiro. A esperança que nos transformará, a esperança que nos acolherá, a esperança que nos reunirá, a esperança que limpará toda lágrima do rosto, a esperança que nos colocará finalmente, consumadamente nos braços do Pai. Essa esperança, ela tem que afetar a sua vida hoje. Hebreus capítulo 3, verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Já falamos dessa profundidade da nossa união com Cristo. E aqui está, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme a fé. A confiança que desde o princípio tivemos, se de fato guardamos firme até o fim. A confiança que desde o princípio tivemos. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer. Perseverança. Esse evangelho que foi pregado a toda criatura, que Paulo diz aqui, debaixo do céu, e do qual Paulo, se tornou ministro, ele não está dizendo que o mundo inteiro ouviu o evangelho como às vezes parece aqui. Não, nós já falamos sobre essa questão quando ele amplia a voz do evangelho. Ele não está dizendo que cada indivíduo no mundo já ouviu o evangelho, mas que o evangelho não está restrito a Israel ou a Colossos ou a qualquer localidade em que a igreja esteja. Não é uma mensagem local, é uma mensagem universal de alcance e intenção. Ou seja, o evangelho já havia se espalhado por todo o mundo conhecido, o Império Romano e além, e a sua natureza
é, então, para todas as nações, do qual Paulo, então, é servo desse evangelho e ministro, como ele diz, como quem administra o que pertence a outro. Não foi Paulo que fez o evangelho ou que escreveu a redenção, mas é de Deus e ele administra aquilo que é de Deus. O evangelho de Deus em seu Filho Jesus Cristo. E dessa comissão de Paulo como ministro do evangelho, nós vamos falar na próxima exposição, a partir do verso 24. Na verdade, aqui ele faz uma certa introdução ao verso 24, então nós vamos deixar para a próxima. Mas ele está dizendo que é ele que prega essa palavra, ele foi ministro, ele é ministro. Esse evangelho, 1 Coríntios 15, 1, 2, o evangelho pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. É isso, reter, perseverar no evangelho verdadeiro, a fé que é perseverante naquilo que é a verdade única e somente única. A perseverança nesse evangelho não é a causa da salvação, mas a evidência de uma fé verdadeira operada por Deus. Você está permanecendo firme? Permanecendo firme no evangelho ou sendo lentamente afastado? Sua fé está enraizada em Cristo ou sua fé está enraizada nas circunstâncias? A sua perseverança ou falta dela revela o que sobre a sua fé? São reflexões que nós precisamos fazer para que não andemos desapercebidos nesse tempo, ou enganados, pelo contrário, lúcidos, esclarecidos e vivendo a graça do Senhor, na sua misericórdia e perdão, que nos reconciliou, nos redimiu e nos levou para o amor de Cristo. Lúcidos. O que nós aprendemos então com essa porção hoje aqui, e que moldam nossa compreensão do evangelho e da vida cristã? Primeiro, nossa condição natural é mais grave do que nós imaginamos. Nós perdemos muitas vezes a profundidade do que aconteceu conosco na nossa natureza e que ainda está presente, guerreando em nós. Não éramos neutros, nem apenas imperfeitos. Éramos alienados de Deus, inimigos em nossa mente, manifestando isso em nossas obras. O pecado não está apenas, então, no que fazemos. Ele está antes, mas aquilo que somos por natureza. Isso nos impede de qualquer autossuficiência espiritual e nos leva a reconhecer a nossa total dependência da graça. Total dependência da graça. No final de uma pregação, assim do que Paulo está dizendo, nós dizemos: Senhor, o que farei eu? O que farei eu? Se tudo isso está em mim. Dependência da graça do Senhor. Estamos diante de Cristo e sua cruz, suplicando-lhe a sua misericórdia. E Ele dará aqueles com os quais tem um coração arrependido diante dele. Segundo ponto, a reconciliação é uma obra completa e exclusiva de Cristo. Deus não apenas melhorou nossa condição, Ele a transformou radicalmente por meio da morte de Cristo. Novas criaturas, fomos reconciliados, perdoados e agora somos vistos como santos. Vejam, você visto como santo, inculpável e irrepreensível. Por causa de Cristo. Essa obra não depende de mérito humano nenhum, mas do sacrifício perfeito que satisfez ou foi totalmente satisfeito pela justiça de Deus em Cristo Jesus. O terceiro e último ponto, a verdadeira fé, ela se evidencia na perseverança. A fé genuína não é momentânea, tola ou superficial. Ela permanece, resiste e se mantém firme no Evangelho. Perseverar, então, não é o que nos salva. Não é o que nos salva, mas é a
prova de que fomos verdadeiramente alcançados por Deus. Uma fé que abandona Cristo revela que Ele nunca esteve lá, de fato, firmada nele. Nós aprendemos que quem éramos sem Cristo, o que Deus fez por nós em Cristo e como essa realidade se manifesta em nossa vida. Isso nos chama, então, somente e plenamente à humildade, à gratidão, na profunda gratidão, a uma vida de firmeza no Evangelho. Que essa verdade não apenas informe nossa mente, mas transforme a nossa maneira de viver. Mas isso também nos leva a uma pergunta final. Você já foi reconciliado com Deus? Não basta conhecer o Evangelho, é necessário estar firmado em Cristo, tê-lo como governador da sua vida, deixar que o sangue da cruz seja aspergido pela fé em você. Se você ainda está nos seus pecados, você não é neutro, você está em inimizade contra Deus. Mas Deus oferece reconciliação em Cristo para você. Arrependa-se e creia no Evangelho. E se você está em Cristo, descanse na obra consumada, permaneça firme e viva como alguém reconciliado. Cristo morreu para apresentar você santo diante dele. Não abandone essa perseverança, permaneça, creia, fique firme. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Deus nosso, Tu és bendito eternamente, Senhor. Nas Tuas mãos nós sabemos, Senhor, ó Deus, estão todas as coisas e as nossas vidas estão diante de Ti. Tu nos conheces no profundo do ser, Senhor. Tu bem sabes, Senhor, dos nossos dias. Tu sabes, Senhor, das nossas angústias, das nossas fraquezas. Tu sabes bem, Senhor, dos nossos pensamentos. Tu sabes, Senhor, o momento em que nós pecamos deliberadamente contra Ti. Tu sabes bem, Senhor, quando pecamos deliberadamente contra Ti, contra o nosso próximo. Tu conheces, Senhor, a profundidade, Senhor, daquilo que está na natureza do nosso ser. Senhor, Deus nosso, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Porque precisamos de Ti. Ó Deus, precisamos, Senhor, ser transformados. Que o Teu Espírito esteja atuando em nós, Senhor, e que nós, graciosamente, alegremente, possamos segui-lo com alegria, fazendo a Tua vontade, não a nossa. Não desse coração, Senhor, profundamente corrompido. Mas que a nossa mente esteja no alto, no lugar da Tua glória. Que o nosso coração esteja juntamente elevado, Senhor, àquele lugar em que Cristo está sentado. Aquele que morreu, que entregou-se, aquele que por nós recebeu os cravos em suas mãos, aquele que por nós foi transpassado, aquele que por nós foi humilhado. Esse, o Teu Filho amado, Senhor, para Teu louvor e glória, Ele fez todas essas coisas. E nós nos alegramos nele, Senhor, e na justiça que recebemos. Por isso, Senhor, nessa manhã, queremos Te suplicar, ajuda-nos a caminhar conforme a vida de Cristo. Molda-nos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, como quem não tem Deus, como quem não está em Cristo. Não nos deixa como bastardos, mas aplique em nós a correção necessária daqueles que são filhos, Senhor. E ajuda-nos nesse tempo e em toda a caminhada. Assim nós oramos agradecidos em nome e através do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.